Graças a Paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Pastor Gedaías aqui mais uma vez para a nossa terceira aula sobre história de missões. Espero que os irmãos estejam sendo bastante abençoados pelo tempo que nós estamos passando juntos. E quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Quero agradecer porque tem sido para mim um tempo maravilhoso, de poder relembrar muita coisa, de poder ouvir o Senhor, de poder reaprender do Senhor sobre muita coisa do que Ele já fez na história e de muitas coisas que nós podemos fazer com o Senhor e para o Senhor. Quero agradecer mais uma vez a pessoa do pastor Mateus, a pessoa do irmão Marlon, que muito gentilmente nos confiaram esse espaço para podermos trabalhar juntos sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito no seu reino e, obviamente, quero louvar também ao Senhor, né, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Já agradeci aos irmãos pelas orações em relação ao nosso processo de permissão de residência aqui na Europa, né? Quero tranquilizar os irmãos, dizer que deu certo, o Senhor tem provido, o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor é testemunha de quanto nós estamos felizes, porque isso nos garante aí mais um ano para poder continuar trabalhando aqui, anunciando Jesus para essa nação. Estejam orando, meus irmãos. Nós estamos falando aqui durante todas essas semanas, né, sobre cultura, sobre os desafios de missões e evangelização, e realmente é um processo bastante complicado, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, Ele nos direciona, e nós estamos confiantes de que o Senhor tem muito a fazer por aqui. Amém? Ah, a princípio, estava achando meio esquisito eu orar aqui e os irmãos simplesmente assistirem a minha oração, porque, obviamente, eu estou gravando isso aqui antes de os irmãos estarem assistindo. Mas hoje eu quero fazer diferente. Eu tenho certeza que os irmãos já oraram, mas eu quero orar também, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Senhor esteja conosco. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero te louvar e te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom, tua fidelidade dura para sempre e o Senhor está conosco continuamente. Senhor, muito obrigado por todas essas semanas que estamos passando juntos, por tudo aquilo que estamos aprendendo. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a vida destes grandes homens e ver a tua mão, e ver realmente o quanto o Senhor é bondoso e o quanto o Senhor se importa com a grande comissão, com o desejo de que o teu nome seja conhecido pelas nações. Nos usa, Pai, como tuas ferramentas, nos usa como teus servos para que o teu nome seja anunciado. Toma as nossas vidas, Pai, e age de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu quero desde já começar aqui a nossa. ah, Vou transmitir aqui a minha tela para que os irmãos acompanhem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, agora acho que os irmãos estão vendo. Pois bem, acho que os irmãos estão vendo direitinho aí. Eu estou aqui no canto de cima e os irmãos provavelmente estão vendo os slides da terceira onda. Só para que nós façamos uma rápida recapitulação, quando nós falamos de ondas de missões, caso tenha aí alguns irmãos que não puderam estar presentes em alguma das aulas anteriores, nós estamos falando sobre os diferentes períodos onde nós tivemos grandes saltos no que diz respeito à obra missionária, né? Nós temos ali o que nós marcamos como primeira era de missões modernas, quando William Carey ele parte da Inglaterra em direção à Índia e ali ele realiza, né, esse trabalho pioneiro no que diz respeito à evangelização e a missões em outras nações. Podemos dizer que este é o momento onde a igreja desperta ou redescobre a importância de olhar para as outras nações e entender essas nações como também merecedoras de receber o evangelho, obviamente. A seguir a William Carey, nós temos a segunda onda de missões, que acontece ali a partir de 1890 a 1790, já ali pertinho de 1800, com Hudson Taylor. Hudson Taylor. E quem é Hudson Taylor? O grande missionário que foi para a China, e ele é o primeiro a entender a necessidade de não só levar o evangelho ou levar a igreja de um país para outro, mas estar naquele país a fim de construir uma igreja que tenha as características daquele país. Então, o Hudson Taylor, ele tira o terno e a gravata, né? E ele coloca a roupa típica chinesa, ele raspa aquela cabeça loira dele, típica dos ingleses, e deixa só aquele coquinho típico dos chineses também, e isso escandaliza a igreja, escandaliza as agências missionárias da época, e isso se torna algo extremamente desafiador no que diz respeito a missões, mas obviamente tudo isso fazia parte do propósito do Senhor.
E outra grande característica da segunda onda de missões são os movimentos estudantis, né, que nascem ali no final do século XIX, 1880, 1890, pedacinho de 1900, 1910. Nós temos a consolidação do que nós chamamos de os movimentos missionários, movimento voluntário estudantil, perdão. Né? E o que são os movimentos voluntários estudantis? São momentos onde muitos pregadores, homens de Deus, como Dwight Moody, né, um homem muito conhecido pelos pastores e teólogos brasileiros, bastante utilizado aí de forma acadêmica, grandes homens de Deus, missionários, pastores, eles pregavam e trabalhavam dentro das universidades a fim de despertar universitários para o cumprimento da grande comissão. E como decorrência desse trabalho de pregação, de anúncio, de evangelismo, nós temos várias pessoas que se lançam ao campo missionário. E dois destes grandes homens de Deus, que vão ser protagonistas na terceira onda de missões, eles nascem exatamente nesse contexto. O primeiro que nós vamos falar, quando nós entramos aqui agora na terceira onda de missões, né, que nós temos aí um marco inicial de 1934, mas a partir de 1910, 1906, nós já temos aí essas vislumbres, né, dessa terceira onda de missões acontecendo. E a primeira pessoa, o primeiro protagonista que nós vamos falar é Cameron Townsend. E quem é Cameron Townsend? Nascido em East Vale, na cidade de East Vale, na Califórnia, nos Estados Unidos, veio de uma família de fazendeiros de origem presbiteriana, inclusive veio de uma família muito pobre. É dito e é de conhecimento comum que sua família estava em uma situação de extrema necessidade quando ele nasceu. Mas pela graça de Deus, teve condições de chegar até a faculdade e ali na faculdade ele pôde presenciar uma pregação de um grande homem de Deus, um grande missionário também, chamado John Mott, né? John Mott, John M-O-T-T. E isso aconteceu no final do seu primeiro ano na faculdade. Como consequência disso, ele que já vinha de um background cristão, ele se vê incendiado pelo ardor missionário e no segundo ano de faculdade ele abandona a sua faculdade para trabalhar e se lançar em tempo integral em missões, né? Então, se você, pai e mãe, está passando por um momento como este aí com seus filhos, talvez um dos seus filhos esteja pleiteando ir para missões e isso esteja gerando um certo desconforto na família, talvez entre ter que escolher entre faculdade e missões. Saiba que você não está sozinho, nós temos muitas pessoas que passaram por isso. E isso aqui eu não estou incentivando ninguém a largar a faculdade, também não estou dizendo ninguém que você deva ficar na faculdade. Você deve obedecer ao Senhor. Se o Senhor te disser para ficar, você fica. Se o Senhor te disser para ir, vá. Lembre-se de Billy Graham. Billy Graham tinha uma frase muito célebre que ele dizia: olha, se o Senhor me chamou para ser um dos seus grandes evangelistas, eu não me contentaria nem mesmo em ser o presidente da América. E ele disse isso ao ser questionado se, devido à sua popularidade, ele pleitearia em algum momento entrar em política e até mesmo se candidatar. Então, enfim, voltando aqui para a nossa aula, quem era Cameron Townsend? Quando ele larga a faculdade ali no segundo ano, ele se torna um colportor, né? O que é o colportor? Colportor, ele é o responsável pela venda e distribuição de literatura religiosa, e isso de qualquer religião, tá? Não só no cristianismo, no protestantismo. E Cameron Townsend, ele inicia seu trabalho de colportagem ali mesmo nos Estados Unidos, mas em 1917, 1918, ele vai para Guatemala. E ali na Guatemala, ele tem uma experiência que mudaria a sua vida, né? Em um determinado momento, ele estava pregando, ele estava anunciando Jesus e ele estava fazendo uso do espanhol, né? Que era a língua ali enfim, do país que estava colonizando a Guatemala no momento. E ele oferece uma das Bíblias que ele estava vendendo, e essa Bíblia era em espanhol. Nesse momento, um dos nativos se levanta, há quem diga que este nativo era o cacique ou um dos líderes da aldeia, e este cara pergunta: mas espera aí, se este Deus que você está pregando me ama tanto assim, por que que ele não fala na minha língua? Né? Há adendos a essa frase dizendo: se este Deus é tão inteligente, por que ele não fala na minha língua? E por que que ele fala na língua do colonizador? Que mensagem de amor é essa na língua do colonizador? Isso é bem complicado, né? Porque nós mesmos brasileiros passamos pela mesma coisa com o português, nossos irmãos vizinhos latino-americanos, hispano-americanos,
também não falavam originalmente o espanhol, o português, como nós hoje em dia temos por comum. E isso muda a vida de Cameron Townsend. Porque ele entra em crise e ele fala, cara, é verdade. E como consequência deste confronto, isso é um testemunho dele mesmo, ele abandona o seu trabalho de colportagem, ele abandona o seu trabalho de venda de Bíblias e ele passa a viver entre o povo Cactiquel, que é o nome do povo, da tribo que ele estava trabalhando naquele momento. E ele dedica 13 anos da sua vida a este povo. Em consequência disso, meus irmãos, o que ele fez? Ele aprende a língua, ele cria o alfabeto, ele estrutura a gramática e ele providencia em 10 anos a tradução de todo o Novo Testamento para a língua local. Este é um trabalho sem precedentes, este é um trabalho impressionante, este é um trabalho que muda muitas coisas no que diz respeito à história de missões, porque esta percepção da necessidade de se inserir na cultura e falar a língua local é algo que traz muitas transformações para missões. Como consequência disso, meus irmãos, Cameron Townsend, ele passou os próximos 50 anos da sua vida pregando, anunciando, despertando e alertando igrejas e agências missionárias para voltarem as suas atenções para os grupos minoritários, aqueles que ainda não conheciam e não tinham recebido ao Senhor Jesus. Até que, em consequência deste trabalho, em 1934, ele cria então o que foi chamado de Camp Wycliffe. Ele dá este nome em homenagem ao primeiro pessoa a traduzir toda a Bíblia para o inglês, e agora com certeza você já fez a associação de quem que nós estamos falando. Cameron Townsend, então, ele cria o que mais tarde vai ser conhecido como a Associação Wycliffe de Tradutores da Bíblia. O Camp Wycliffe nasce em 1934 com apenas 2 alunos, meus irmãos. E destes 2 alunos, nenhum deles engaja. Em 1935, segunda edição do Camp, ele tem 5 alunos. E destes 5 alunos, todos os 5, Cameron Townsend desce com eles para o México e volta suas atenções para o México a fim de trabalhar na tradução de tradução da Bíblia para línguas das tribos ali mexicanas que são minoritárias. E todo esse trabalho, meus irmãos, que começa com 2 pessoas, depois com 5 pessoas, posteriormente vem se tornar algo extremamente grandioso, e vem dar origem ao que se torna o Instituto de Linguística de Verão, que em inglês é o Summer Institute of Linguistics, que é talvez a maior referência que nós temos no que diz respeito à tradução da Bíblia, principalmente quando se fala de grupos minoritários. E, como nós já falamos, a Associação Wycliffe de Tradutores Bíblicos, que são pioneiros e que são até hoje referência no que diz respeito ao trabalho de tradução da Bíblia para línguas minoritárias. Então, aqui nós temos consolidados uma das principais características da terceira onda de missões. Há um movimento de voltar a atenção e de voltar os olhares para as nações menores, para os grupos de povos que são menores e que principalmente ainda não têm uma tradução da Bíblia na sua língua. Mas nós temos também um outro protagonista que nós vamos falar sobre ele agora. Para nos ajudar a entender um pouco do pensamento e do coração de Cameron Townsend, tem uma frase dele que é muito célebre, e ele dizia o seguinte: o melhor missionário é a Bíblia na língua materna, pois ela nunca fica doente, não necessita de férias e nunca será considerada um estrangeiro. O trabalho transcultural, meus irmãos, ele é um trabalho muito desafiador, porque muitas das vezes você tem uma mensagem muito válida para compartilhar com as pessoas, mas as distâncias culturais que existem são tão grandes que isso torna muito difícil o acesso de uma pessoa a outra. Os irmãos conhecem o que é a igreja acolhedora e eu sou apaixonado pela igreja acolhedora porque eu acredito fielmente que nós não ganhamos ninguém. Não, igreja acolhedora, pequeno grupo multiplicador, perdão, irmãos. Eu sou apaixonado pela proposta do pequeno grupo multiplicador porque eu acredito fielmente que nós não ganhamos ninguém para a nossa igreja se nós não ganharmos primeiro essa pessoa para nós mesmos. Então, faz muitos milagres você trazer a pessoa em casa, tomar um café junto, gastar tempo juntos, você abrir a sua intimidade, conquistar aquela pessoa para você, torna muito mais fácil o processo de você trazer essa pessoa para a sua igreja, E a Bíblia na língua materna, ela tem maior poder do que qualquer estratégia de evangelismo que nós possamos ter. É lógico que a Bíblia
sem ensino, sem leitura, sem alguém para explicar, ela não é nada. Então, é por isso que nós temos o trabalho da igreja, o trabalho de missões, associados à presença da Bíblia na língua materna. Esta é a melhor e a maior ferramenta de missões que nós podemos ter. Um segundo protagonista desse período que nós temos é Donald McGavran. Quem é Donald McGavran? Ele era missionário, professor de crescimento da igreja no Fuller Theological Seminary, um dos mais clássicos, dos mais conceituados seminários de teologia que nós temos aí até hoje em dia. Ele era nascido na Índia, porém filho de missionários norte-americanos. Ele já era ele se torna a terceira geração de missionários da sua família trabalhando na Índia. Ele é considerado por muitos como o missiólogo mais influente do século XX. E quando nós falamos missiólogo, aqui nós já estamos falando de um teor um pouco mais acadêmico de missões. Missiólogo seria aquele que estuda, aquele que gasta tempo estudando, analisando, pesquisando o que diz respeito a missões, ao anúncio do evangelho, para então gerar todo esse material de estudo que hoje nós somos abençoados em ter. Pois bem, Donald McGavran, ele estudou o desenvolvimento e o crescimento de algumas agências missionárias e também igrejas, e ele comparava o crescimento que umas tinham e outras não, e ele tentava entender isso. E ele fez muitas pesquisas, né, acerca desse tema, e você pode conferir o resultado, né, de toda a pesquisa, de todas as teses, de todo o pensamento deste grande homem de Deus em livros como As Pontes de Deus, O Crescimento da Igreja, As Fontes do Crescimento da Igreja. São livros maravilhosos, antigos, obviamente muitas coisas já não se aplicam mais aos dias de hoje, mas foi extremamente significativo. Por quê? O trabalho de Donald McGavran, meus irmãos, fez com que a igreja entendesse que existem barreiras sociais que se tornam empecilhos para o anúncio do evangelho. E muito provavelmente essas barreiras sociais talvez sejam as principais. Donald McGavran, ele tinha um contexto, tinha um background da Índia, né? E nós sabemos que na Índia a sociedade se organiza a partir de castas, né? Então você tem a casta dos mais importantes, dos menos importantes, e enfim. E talvez de forma parecida, nós precisamos lembrar que nós estamos falando aqui da primeira metade do século XX. Então, o contexto de revolução industrial, o nascimento das ideias das políticas de esquerda, de socialismo, de marxismo, de proletariado, ainda estão bem vigentes, talvez até mais fortes do que hoje em dia. Então, a ideia de classes sociais, e não só classes sociais, mas também os ciclos sociais que as pessoas transitam, talvez principalmente, aí, digamos assim, por poder aquisitivo, eles se tornam características muito importantes que precisam ser levadas em conta quando nós estamos trabalhando o evangelismo e missões. Então, as teses de Donald McGavran, elas influenciam fortemente a maneira como os missionários passam a identificar grupos de pessoas como alvos de suas ações estratégicas e também no crescimento de toda a igreja. No começo, ele chama esses grupos de unidade homogênea, lembrei, unidade homogênea, né? E o que ele quer dizer com isso? Existe um grupo de pessoas que se conecta por uma determinada característica em comum. Isso pode ser profissão, isso pode ser nacionalidade, isso pode ser características econômicas, sociais, financeiras, enfim, né? E este grupo de pessoas não necessariamente está restrito à cultura, né? E aqui é um momento onde também nós precisamos pensar que nós estamos já falando de um mundo globalizado. Então a estratégia de missões ela começa a mudar um pouco, tá certo? Então essa observação ela se torna muito importante para a consolidação da terceira onda de missões. Então, algumas características dessa terceira onda de missões. Ela foi fortemente influenciada pelo movimento estudantil que começara na onda anterior, com grandes protagonistas sendo fruto destes movimentos, como estes dois grandes homens de Deus que nós já falamos. Um dos entendimentos de necessidade e importância é a Bíblia ser disponível a todas as culturas em sua língua materna. Nasce o entendimento de igrejas nativas e autóctones. O que significa uma igreja nativa e uma igreja autóctone? Uma igreja nativa, meus irmãos, é uma igreja que não depende mais de missionários de outras culturas para continuar existindo. Por exemplo, no Brasil, nós já temos igrejas nativas.
Nós não precisamos de pastores de teologia, de mestres, enfim, de outros países para que a nossa igreja continue existindo, né? O princípio de cooperatividade que existe no reino de Deus, ele não deixa de existir. Por mais que a igreja tenha condições de se manter sozinha, isso não quer dizer que ela deva se manter sozinha, se manter separada, melhor dizendo. Mas o princípio de igrejas nativas, ele nasce aqui, porque até na segunda era de missões, a ideia era muito consolidada de um missionário de outra nação simplesmente ir até outra nação e estabelecer ali uma igreja. Muitas das vezes isso era até uma visão um pouco colonialista do evangelho, porque Hudson Taylor vem romper isso. Mas é aqui na terceira era de missões onde esse conceito ele se quebra de uma forma primordial, né? E uma igreja autóctone é também uma igreja que consegue se manter por conta própria, né? Uma igreja que não precisa de um investimento de fora, de outra nação, de outro país, de outras pessoas para que ela passe a existir. Então, o princípio regulador de missões, no que diz respeito à plantação de igrejas, passa a ser ter como objetivo plantar igrejas nativas e autóctones, ou seja, que tenham lideranças de pessoas locais, que são pertencentes à nação e à cultura em que essas igrejas estão estabelecidas. Finalmente se percebe de uma forma maior, né, a importância de conhecimento sociológico para o alcance efetivo do evangelho aos diferentes grupos de pessoas, e isso aqui é algo que já está bem estabelecido para nós hoje, mas obviamente 100 anos atrás isso era um desafio, né? E nasce também ali o entendimento de que antropologia, sociologia e linguística são ferramentas essenciais de evangelização neste período, né? E o que nós dizemos aqui quando nós falamos de antropologia, sociologia? Eu sei que esses termos, no Brasil, eles estão bem associados a algumas políticas de esquerda que para a maioria das pessoas não são bem vistos. Mas isso quer dizer apenas que estudar as culturas, estudar as particularidades dos grupos de povos, se torna extremamente importante para que nós, como missionários, como povo de Deus, entendamos como que a cabeça, como que o coração dessas pessoas funciona e assim possamos anunciar o evangelho de uma forma efetiva. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos de desafio cultural. Quando eu cheguei aqui na Letônia, na primeira semana nós fomos visitar um casal de missionários letos, né? Eles são daqui da Letônia, normalmente, e nós fomos visitá-los. E quando nós chegamos ali para visitar, era um aniversário, na verdade, era um aniversário, acho que da esposa do casal, e eles colocaram ali à nossa disposição, ó, bem-vindos, aqui tem água, água não, aqui tem refrigerante, aqui tem suco, aqui tem chá, enfim, colocaram uma série de bebidas ali para que nós pudéssemos desfrutar. E eu queria tomar água, eu só queria tomar água, eu estava com sede de tomar água. Os brasileiros entendem isso. Às vezes a gente fala isso aqui na Letônia, o pessoal não entende. Eu estou com sede, quero tomar uma água. O pessoal fala, não, tem suco, tem refrigerante, tem chá. Mas para o brasileiro eu queria água. E isso foi, eu não vou dizer ofensivo, mas foi extremamente desconfortável para o meu anfitrião ali naquele momento. Porque para ele era como se eu estivesse rejeitando as opções que ele me deu e preferindo água. Sendo que aqui na Letônia, para eles, não há problema algum em você tomar água. Mas eles lidam até hoje, meus irmãos, com o fantasma da escassez de alimentos que existia no tempo de União Soviética. Então, para eles, servir apenas a água para um convidado é como se fosse um ato de desleixo. Enfim, é difícil explicar. Eu confesso que até eu não entendi muito bem. Mas na hora, pela reação dele, eu percebi que alguma coisa tinha acontecido. E ele, graças a Deus, por ser missionário, também tomou a liberdade de me falar. Falar, ó, não faz isso. Aqui você tem suco, refrigerante, café, chá. Então toma alguma coisa aí, fica à vontade, porque pro Leto não pede água não. Se ele te oferecer outra coisa, você toma. E enfim, né? Cultura, né? Existem barreiras, existem diferentes desafios que nós precisamos entender. Então, o ensinamento dessa terceira onda de missões para nós nós podemos sim usar as ciências, né, a sabedoria que o Senhor nos deu para pensar a nossa própria humanidade como ferramentas para missões. E é exatamente pelo fruto dessa aplicabilidade de ciências a missões que surgem termos e estratégias muito eficazes, como, por exemplo, a terminologia povos não alcançados, a janela 10 por 40, 40 por 70 e etc. Várias outras terminologias. E por fruto, meus irmãos, da ação desses dois grandes homens de Deus, juntamente com, obviamente, outras pessoas, muitas agências missionárias também surgem, né? E todas elas com essa perspectiva, com este alvo de alcançar o mundo
com um foco, com um olhar para grupos de povos, para nações, né? A própria Jocum, a agência missionária que hoje nós trabalhamos, ela nasce nesse período. Portas Abertas, do irmão André, muitos irmãos conhecem, daquele livro Contrabandista de Deus, né? Missão Novas Tribos do Brasil também não está aqui, mas Asas de Socorro, a OM, Operação Mobilização, enfim, dentre outras. Então, muitas agências missionárias nascem nesse período, né? E nós temos, mais uma vez, o Senhor movendo a história, fazendo com que nós entendamos. Então, só para a gente fazer uma recapitulação bem rápida, no primeiro período, a igreja descobre a importância de se voltar para outras nações. Porém, a igreja concentra o seu trabalho ao estabelecimento de igrejas estrangeiras, vamos dizer assim, nas nações alvos. Ou seja, o que é isso? Eu sou um missionário inglês, a igreja que eu estou plantando ali naquele país, na maioria das vezes ela tem características inglesas, né? As músicas, as vestimentas, a liturgia, geralmente elas são uma reprodução do que acontece. E até para dar uma pincelada aqui, os irmãos podem ver isso de forma muito presente, até mesmo na nossa igreja. Eu compartilhei até um vídeo no grupo dos pastores aí da Ordem, porque a primeira igreja batista que nós frequentamos aqui, meus irmãos, era extremamente similar à liturgia batista que nós temos no Brasil. Obviamente, com as adições e com as exceções que são muito típicas da cultura, mas a Igreja Batista ela é fruto de um primeiro movimento, de um movimento missionário da primeira era de missões. Então nós podemos ver que existem muitas similaridades culturais, frutos deste pensamento da época. Isso não quer dizer que é errado, meus irmãos, não quer dizer que é errado de maneira alguma, não existe certo e errado, há apenas diferentes formas em que o movimento missionário aconteceu no decorrer do tempo. O segundo período, né, na segunda era de missões, digamos assim, a igreja percebe a necessidade de adentrar as nações geograficamente e principalmente culturalmente, não se limitando ao trabalho fronteiriço e de evangelismo colonizador. O que seria o trabalho fronteiriço? Na primeira era de missões era típico, era comum que as igrejas fossem estabelecidas apenas nas cidades costeiras, né, por ser mais seguro, por representar uma forma de retorno à nação, caso houvesse necessidade urgente para os missionários. Mas na segunda era de missões isso é rompido, isso é vencido. O Hudson Taylor vai para o interior da China, ele se posiciona bem no meio do país, e ali ele faz não só uma igreja que geograficamente está no coração da nação, mas culturalmente falando, ele também adentra a nação. Ele tira o terno e a gravata, coloca a roupa chinesa, passa a viver como os chineses, e isso representa um marco histórico no que diz respeito ao movimento de missões. E no terceiro período, finalmente, a igreja percebe que, mesmo dentro de diferentes nações, existem diferentes grupos de povos, culturais e sociais, como nós falamos. E cada um tem seus desafios específicos para o alcance do evangelho, além do despertamento para a necessidade de tradução bíblica para todas as línguas. Então, ou seja, só para dar uma diferenciação maior do terceiro período para o primeiro e o segundo, é como se no terceiro período finalmente a igreja passasse a pensar da seguinte forma. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, eu tenho certeza que os irmãos vão se identificar. Nós, brasileiros, sabemos que existem diferentes tribos indígenas, mas geralmente nós olhamos para os indígenas todos como se fossem apenas um grupo só. Geralmente nós nos referimos a eles, os indígenas. Inclusive, teve até uma situação que eu fiz um exercício de missões transculturais com uma igreja e eu pedi para que os irmãos tentassem descrever, identificar que tipos de povos existiam na cidade em que eles estavam. E muitos deles colocaram indígenas, né? Aí colocaram ciganos, negros, morenos, brancos, descendentes de africanos, descendentes de europeus, etc. e tal. Mas isso é uma falha, né? Nós sabemos que dentro da categoria indígenas, da classe de indígenas, digamos assim, do povo indígena, nós temos muitas outras tribos e este entendimento ele se consolida aqui no terceiro período, na terceira era de missões. Amém, meus irmãos? Então, agora os irmãos já sabem perfeitamente aí quais são os movimentos de missões que nós temos do primeiro, do segundo e do terceiro período. E uma das características mais fortes aqui desse terceiro período são duas coisas. Primeiro, olhar para as culturas e grupos de povos, considerando e dando importância para suas peculiaridades e características, né, que são únicas, que fazem deste povo um povo específico. E, em segundo lugar, a tradução da Bíblia.
E dado a isso, eu quero compartilhar com os irmãos um vídeo, né, de uma ação missionária de tradução bíblica e da chegada da Bíblia em uma tribo ali da Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné, meus irmãos, representa um dos maiores desafios missionários que existe, porque muitas das coisas que nós falamos no que diz respeito a missões e a globalização, a modernidade não se aplica ali. O país tem mais de 800 línguas oficiais, isso sem contar os dialetos, sem contar as mini-línguas, as misturas que existem. Enfim, é uma realidade tribal enorme. Então, cada tribo, cada aldeia, cada grupo de povo que é alcançado pelo Evangelho, nós devemos celebrar bastante. Os irmãos vão assistir esse vídeo, o irmão Marlon, o tutor, o gestor, o professor da IBD que estiver coordenando nesse momento vai colocar para vocês. E após isso, obviamente, vocês podem ficar à vontade e eu volto na semana que vem para a nossa última aula, onde nós vamos falar sobre o Brasil, a situação atual, como nós podemos... qual que é a nossa tarefa restante em relação ao Brasil, né? E também sobre o mundo. É claro, meu Deus, ia falar of course, enfim. Meus irmãos, Deus os abençoe mais uma vez, nos vemos semana que vem e até lá. Traffic advisory Mike Alpha Delta from Sintani to Corupa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 12000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Darana nyundi yubu da abna gigit memero. Dara memero kom. Sumni ni wenena nyundi yubu nisin. Mati yut sampai wahyu. Gigit tangkal wenena. Wala yosimna egin kom. Kiaman. Light follow Mike Alpha Delta landing Corupa. Light follower Mike Alpha Delta on the ground. The one pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here. Nawa be ana se wala mne lo mi yung le. Yo
suara di blok nuna miyong naneo. Miyong andi baudok ni asung na nagigip na di saya bangkalase. Miyong hala anak ada kip kendi. Kiblat na amen. Asal pun di rumah kami juga sekitar tukang dari atas itu. And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies, just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, we have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in this Bible. You know, so they handed it off to the younger believers, and you know, the crying and the sobbing that took place there was just, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word. Ingin upi wenena nana emiyong kiblam nuna boka na yakumbok neri masyarakat emiyong mabon ni sinap isin emiyong se ingin ulam upti na ingin ulam niyong neri igin na kigip lawa piyu pertanyaan lama paros sengena dan ingin lam nungun nani kana kigip pesarop pesingding kayo. The Kimyals always had a love for the Word. They had prepared this ark sort of thing for the Bibles to be put in. They know the Word. They can quote the Word. They're very good at memorizing. I mean, we've had one lady that has memorized whole books, and she'll sit there, and as she talks with you, she will, well, it's just like it says in Ephesians, and she'll quote 3 or 4 or 5 verses at a time. And so they love the Word of God, and you know, just to see them with it. Hindi bisa puluhan na ngingulok. Imayong si bebe ka bepnak nung ngingulam siyo. Imayong si bebe bepnak delibop. Kami na ano sungunan ulam kumbok. Sunne na imayong dimi yesu kada sut bisigu buka. Imayong di yuna na membib siyang. Panuna di menak del siyang subne ne. Simbib no. Tingin ulam neo. Nana imiyong di yubu amulat lam sisi wenana Indonesia yubu di babe, Lani yubu di babe, Yali yubu di babe, Nalcha yubu di babe na amulat lam sisi no et pare tahun so amulat lam sino bok tanggal 16 Maret nenegena imiyong di buku Alkitab koruk pun yubu kuma Kimyal yubu nanti saya majung ki yokon ane na neri jinmal emiyong mabo mulatlam sununa nundi yubu rahit samona ana sambonun kuma yoko yubu sambane di on buku ak kemelam neri ompat sunun kum ane na goruk pun yubu anda ot wen ising kempat neri berda ompat sununa aboka neri kanga nginyang ulam niyo
tanggal 16 Maret anegena. Kam yak de yajibu nenege. Kigip nundi suku kim jal sokowak. Kigip yung giyawan nunde kigip. Dawubdi, salbay abdi. Kigip nundi nang loma kigip debab. Abo kan nundi kanganing yang loko lamsil. Pep nak dilim na. Sum na ni. Emi yung na yung apa, kitlam na. Ano se? Di man de yajibu nenege lakdet ni yase. Di man de yan nenege na. Wene yako, debla ako. Di man de yan nenege na, de yala ako buka. Sampai pokoprak na orum lula.